Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do AnarcoSynth e hoje a gente vai ver como montar um setup, na verdade não é como, é o que a gente precisa para montar um setup a partir de uma Digital Audio Workstation, de uma estação de trabalho de áudio digital, a famosa DAW. Então, em que eu pensei? Eu pensei em criar 3 tiers, ou seja, 3 níveis de grana que você vai gastar. Porque se você vai fazer música, meu filho, você vai gastar dinheiro. Esquece essa ideia de que você não vai aqui de graça só, graça mesmo, porque você não vai conseguir, não vai rolar. Assim, você pode até pensar, não, mas dá pra fazer só com computador, teclado e mouse. Dá pra fazer só com computador, teclado e mouse, mas não é de graça porque você comprou o computador, teclado e mouse, você precisa do software, né? E a gente vai falar de algumas opções gratuitas de software. Mas eu queria falar também de algumas outras opções que você pode ter a partir de um pensamento em que você está a fim de gastar um dinheiro, de investir uma determinada quantia do teu salário, uma determinada quantia do dinheiro que você está guardando para colocar nesse hobby, para você começar a se divertir. Eu vou fazer isso por um modo DAW, usando a Digital Audio Workstation, né? Uma delas, tem um trozilhão delas. E eu indiquei algumas aqui, vou falar sobre elas ao longo do vídeo. E você pode fazer dólares também. E o próximo vídeo vai ser sobre isso, né? Então fique atento, porque nós vamos falar sobre os dois. E para começar, eu quero falar para vocês que além desses tiers, né, de tipo quanto eu vou gastar de dinheiro, são 3 tiers, 1, 2 e 3, tipo assim, mais barato, médio e mais caro. O mais caro é mais caro mesmo, né? Mas eu criei dois setups aqui iniciante total, assim, eu quero gastar o menor dinheiro possível e já tenho um computador, um mouse e um teclado. Dessa situação, como que eu posso adicionar alguma coisa para poder fazer música com mais ferramentas, né? Porque você ter essas ferramentas todas não vai fazer sua música ficar melhor. Sua música ficar melhor vai depender de você treinar, vai depender de você ouvir música, vai depender de você criar mesmo, né? Mas você ter mais ferramentas é interessante, né? O mesmo homem que, sei lá, fazia casa de pedra, começou a fazer uma casa de pedra melhor quando ele começou a arrumar um martelo melhor para, sei lá, quebrar pedra melhor. Então, a ferramenta, ela te ajuda a exercer a sua criatividade. Então, ter mais ferramentas ajuda você a exercer a sua criatividade. E é sobre essas ferramentas que a gente vai falar aqui hoje. Bom, então já que a gente está falando de um setup DAW, eu vou comentar sobre DAW. E aí a gente tem uma vantagem, porque existem muitas DAWs que são gratuitas. Então, você já começa não gastando dinheiro se você quiser, tá? Você tem algumas opções. Que eu fiz uma listinha, eu tô olhando aqui para baixo, porque tem uma listinha que eu coloquei aqui no iPad para eu não me perder de tudo que eu vou falar para vocês. Mas gratuito você tem a Audacity, tá? Que ele grava várias trilhas de áudio, você consegue masterizar, você consegue exportar, você consegue colocar efeitos, você consegue fazer uma porção de coisa dentro do Audacity, mas ele já não tem sequenciador, ele já não tem trilha MIDI, então algumas coisas ele já não tem. Muito embora ele seja gratuito e muito poderoso, mas o Audacity está aí para todo mundo usar e você pode começar a fazer com ele, né? Você, para fazer a mesma coisa nele que você faria, por exemplo, num Logic Pro, você vai ter que ter mais trabalho, mas dá para fazer, mas você vai ter mais trabalho, aquilo que eu te falei, a ferramenta. Uma outra ferramenta que ela é basicamente grátis, ela e não é grátis, é o Ableton Live Lite. Por que eu tô falando que ela é basicamente grátis? Porque quando você compra, tem uma pá de equipamentos musicais que você compra que você ganha o Ableton Live Lite. Quando você compra qualquer equipamento da Arturia, por exemplo, você ganha uma licença do Ableton Live Lite, que é o Ableton Live, que é uma das DAWs mais utilizadas, só que só com 4 trilhas e com algumas outras limitações, tá? Então, é gratuito e eu vou indicar para vocês controlador MIDI, eu vou indicar para vocês interface de áudio, isso tudo vem com uma licencinha lá, ou do Cubase, ou do... Eu não tenho nenhuma destreza com o Cubase, nunca nem mexi, nunca nem abri, mas ele também é uma DAW. Nem sei te dizer como que é, se é bom ou se não é bom. Tem gente que gosta, mas você tem o Ableton Live Lite comprando alguns equipamentos, ele vem
gratuitamente nesses equipamentos. E se você for um usuário de macOS, você tem um GarageBand que já é uma DAW bem completa, que tem muito VST, tem muito instrumento para você utilizar e ela é bem legal. Você tem muita coisa para fazer com ela. Tá? Isso estaria dentro da Tier 1, que é o mais barato, né? De graça é sempre o mais barato. Então, o que estaria numa Tier 2? Eu coloquei duas coisas dentro dessa Tier 2, que é o FL Studio versão producer e o Ableton Intro. Tá? O FL Studio Producer é o dobro, basicamente, do Ableton Intro, né? O FL Studio Producer é $149 e o Ableton Studio Intro é $79, mas o FL Studio Producer ele tem mais algumas ferramentas do que o Ableton Intro, mas o Ableton Intro ele tem tudo que o Ableton faz, mas só com 16 trilhas. Então, ele é bem poderoso, porque é o Ableton e tem muita coisa que interage com o Ableton, porém ele não tem infinitas trilhas, tem 16. Se você for fazer mais de 16 trilhas, aí você teria que pensar num FL Studio, por exemplo, ou numa versão do Ableton Standard, né, que é a versão normal, ou no Logic, né? Então, mas eu colocaria esses dois caras aí no Tier 2, porque o FL Studio é muito bom, ele tem bastante coisa legal, mas o Ableton Intro, ele é o Ableton, né? O Ableton ele é muito utilizado, o fluxo de trabalho dele é muito amigável a muitas ferramentas de áudio. Tem muita coisa que é feita pensando, muito controlador que é feito pensando no Ableton, tá? Então, é uma boa ter o Ableton à mão se você quiser fugir do Logic, por exemplo. E já na Tier 2, eu colocaria o Ableton Standard, que está por volta de uns R$1.500, por aí, R$1.500, R$1.600, são $360 agora em dezembro de 2022. E o Logic Pro, que está por R$1.000 na loja da Apple brasileira. Mas se você for estudante e pagar à vista, você ganha 10% de desconto em cada uma das vezes. Então você fica com um total de 19% de desconto, porque é 10% em cima de 10%. Então acaba sendo um pouquinho mais barato, tá? Você acaba pagando metade do preço de um Ableton Standard. Tem gente que prefere o Ableton, eu prefiro o Logic. Eu sentei no Ableton Live Lite, eu já me dispus a tentar aprender o Ableton para ver se eu gostava mais dele, porque as pessoas falavam muito dele, mesmo já tendo o Logic, porque quando eu comprei o Mac, veio o Logic num pacotão lá de aplicativos que eu comprei. Mas eu falei assim, vou tentar o Logic, eu achei meio... Eu me assustei um pouco com o Logic quando eu abri a primeira vez, quando eu abri o Ableton eu me assustei mais um pouquinho. Então, eu acabei ficando no Logic, porque aí eu fui pro GarageBand, e o GarageBand já é um pouco mais simples, mas quando você vai do GarageBand pro Logic, as coisas são mais parecidas, porque as interfaces parecem mais uma com a outra, e eu me adaptei melhor. Mas esses caras aí estariam no Tier 3, né? Na parte mais cara, e é óbvio que esses dois aplicativos vão te oferecer as melhores e maiores ferramentas para você produzir a música que você quiser. Então fica de olho aí, se você quiser gastar esse dinheiro, é contigo mesmo, tá? A segunda coisa importante para fazer, para colocar no seu setup, eu diria que é uma interface de áudio. Por quê? Porque a interface de áudio ela serve para duas coisas. Primeiro, para jogar o seu áudio para os seus monitores de áudio, que são as suas caixas de som, para jogar o seu áudio para o fone de ouvido que você vai ouvir, e para fazer a interface de algum instrumento que você queira colocar na sua música com o computador. Porque não é porque você está usando uma DAW que você não pode usar um sintetizador. Você pode usar um sintetizador, plugar ele lá no line-in da sua interface de áudio e colocar ele como uma entrada de áudio na sua interface. Entende? Então, a sua interface de áudio ela vai estar diretamente ligada à sua produção musical. Porque você, às vezes, não quer usar... Vamos supor que você tem um violão, você quer tocar um trechinho de violão, colocar na tua música. Você tem uma guitarra, você tem um baixo. Você tem uma flauta e você quer gravar no microfone. Você precisa de uma interface de áudio legal para você poder fazer isso. Então, isso é um elemento chave do teu setup. E eu separei 3 opções, 3 tiers, né, 3 níveis. Começando pelo o da Behringer Euphoria 1M2, que nessa época, dezembro de 2022, está por R$649. Tá? Ele tem 2 entradas, 2 saídas RCA e também funciona como interface de áudio, né? Ele tem os pré-amplificadores dele, são interessantes, não são os melhores pré-amplificadores, mas não tem tanto ruído quando você aumenta demais o volume, por exemplo, para microfone. Para line-in é ok,
funciona numa boa. Ele é pequenininho, cabe em qualquer lugar, mas não é um tanque de guerra. Eu não diria que ele é muito resistente, que vai durar tanto tempo assim. Não vai durar tantas quedas, né, se você for deixar ele cair. E aí a gente indo pro Tier 2, a gente chega no Yamaha AG03 por R$ 1.269 por essa faixa de preço, que esse sim já é um tanque de guerra, tem muita opção legal. Eu tive ele, quando eu passei ele pra frente, eu quase caiu uma lágrimazinha aqui do lado, porque eu não queria jogar ele pra frente, mas eu queria comprar uma interface de som maior, que desse conta. Eu hoje tenho uma interface de 16 canais e uma outra de 10 canais. Eu uso as duas ao mesmo tempo, né? Um esquema doido que eu fiz aqui no caminho de áudio. Se um dia vocês quiserem saber, deixem nos comentários para você saber como que eu montei, como é que eu fiz a minha engenharia de áudio aqui e como é que eu fiz o meu roteamento MIDI, que eu vou ter o prazer de contar. Isso foi interessante para vocês, tá? Porque às vezes você está montando o seu setup, você quer saber, o que eu posso fazer? Será que eu posso fazer isso? E eu vou inclusive é uma boa ideia para fazer um vídeo para frente, falar como é que eu construí o meu roteamento de áudio aqui no meu estúdio. E a opção Tier 3, que é o meu chuchuzinho, que não sai de perto de mim nem por um decreto. Eu vendo tudo menos ele, que é o meu Focusrite Scarlett 2.2 terceira geração, que está aí por em torno de R$ 1.700. Ele é uma delícia de interface de áudio, funciona com iPad, funciona com telefone celular. Isso o Yamaha também funciona, tá? Mas os pré-amplificadores dele são maravilhosos, sem ruído. Ele tem preamps para entrada de instrumento, específicos para entrada de instrumento e outro específico para voz. A saída dele é P10, não é RCA. As saídas do Yamaha AG03 também são. E para mim ele é completo. Ele é pequenininho, cabe em qualquer lugar. É uma caixa de ferro, né? Tanque de guerra, não tem parte de plástico. Só o faceplatezinho dele, que é lá os botões. Mas ele é muito bem feito, muito bem construído. E é o que você precisa de mais caro, se você for pensar. Você não precisa de mais nada do que isso, né? Ele vai ter 2 entradas. É mais do que você precisa para botar um vocal, para botar um outro instrumento. Você não precisa de mais do que isso para começar, para fazer o seu setup, beleza? Então, vou pular da interface de áudio já para os controladores MIDI. Para que serve o controlador MIDI? O controlador MIDI, ele é um teclado ou ele é um conjunto de pads que vai ajudar você a tocar um instrumento virtual que esteja lá na sua DAW. Você vai botar lá um electric piano, você vai tocar ele, você pode tocar ele no teclado do seu computador. Mas, às vezes, você já tem um conhecimentozinho de piano, você sabe tocar um teclado e tal, não sei o que, você precisa de umas teclas, você quer uma escala cromática ali, você quer uns pads para fazer um tap beat, né? Uma bateria de dedo, um finger drumming. Você quer fazer um negócio desse e não é tão legal fazer no teclado, né? No teclado não tem sensibilidade ao toque, não tem aftertouch, e aí você quer um controlador. E esse controlador ele vai ter teclas, vai ter pads, vai ter knobs e sliders. Knobs são aquelas coisinhas que você roda, são os potenciômetros, e os sliders são aquelas coisinhas que você puxa para cima e para baixo, para esquerda ou para direita, né? Então, tem gente que fala que knob tá errado, é knobs, tá? Eu tenho toque com isso. A pessoa fala, não, porque pega o knob ali, o knob é assim. Não é knob. Knorr é um tempero. Knob não é nada. Knob é aquele botãozinho que você gira, né? Você quer falar em português, fala potenciômetro, tá? Então, temos os 3 tires aqui. Eu vou começar com o Tier 1, que é um lançamento agora, em 2022, que é o Arturia Minilab MK3. Eu tive o Minilab MK2 e vendi porque ele não tinha saída MIDI 5 pinos. E eu precisava de uma saída MIDI 5 pinos. E o MK3 chegou com uma saída MIDI 5 pinos, com um arpegiador, com pads e com knobs programáveis. Olha que delícia, né? Você consegue... Ele veio bastante completo, e seria a primeira opção que eu colocaria para você, por R$ 998, tá? É um ótimo teclado, são mini keys, touch sensitive, são sensíveis ao toque. Os pads também são touch sensitive, então você pode ficar tranquilo. Se você bater forte, o som vai sair forte na sua DAW, você não precisa se preocupar de não estar fazendo isso. E passando para o próximo tier, o nosso cansado de guerra aqui do canal, o Arturia Keystep 37 por R$ 1.799.
O Tanque de Guerra, você já cansou de ver eu tocando ele, você vai cansar de ver eu tocando ele aqui no canal. Eu fiz um vídeo review sobre ele, foi o nosso segundo vídeo. Mostrei ele funcionando com uma DAW e ainda expliquei mais ou menos o que é uma DAW. A gente fez uma musiquinha ali de bobeira. Mas eu não vou parar muito tempo nele, porque a gente já falou bastante das coisas que ele faz no outro vídeo. Vai lá. Eu não sei botar card ainda, mas se eu souber, ele vai estar aqui assim, ou aqui assim, enfim, vai estar em algum lugar. Vai ter um card aí falando sobre o Keystep 37, tá? E, em último lugar, a Tier 3, assim, a Tier 3 já tipo lá no alto, eu vou colocar um outro Arturia, que é o Keystep Pro, que já está a R$ 3.890. Qual é a vantagem do Keystep Pro? O Minilab MK3, ele não tem sequenciador. O Arturia Keystep 37 tem um sequenciador de uma trilha. Agora, o Arturia Keystep Pro, ele tem um sequenciador de 4 trilhas, uma de bateria e 3 melódicas. E você pode sequenciar tanto instrumentos virtuais na sua DAW, como instrumentos fora dela, porque ele tem entrada e saída MIDI. Você pode juntar coisa, enfim. Você tem a banda completa nele ali, você controla o sequenciador, ele tem teclas maravilhosas, são 37 teclas como o Keystep 37, ele tem um display lá OLED para te ajudar a verificar as configurações, enfim, ele é um equipamento bastante completo. Eu não tenho ele na minha mão, mas eu já vi ele funcionando e eu fiquei com muita vontadinha de comprar, mas eu já tinha o Keystep 37, ele já me atendia e eu já tinha em mente que eu ia comprar um Digitact, né? Que o Digitact ele já está num outro nível de controle, né? De controle MIDI, controlador MIDI, mesmo sendo um negócio mais DAWless, mesmo assim dá para ligar ele no computador e controlar o computador. Uma dica extra que eu dou para vocês nessa coisa dos controladores MIDI é que se você não quiser, que não tiver interessado em saídas DIN de 5 pinos, que são as saídas para você controlar os sintetizadores físicos, você pode usar a linha da Korg dos Nano-Koi, dos nanoteclados, né? Que você tem o NanoPad, que é um padzinho, tem os pads de bateria com 4 bancos diferentes aqui desse lado, tem um sensor XY, tudo isso daqui configurável, você configura para o que você quer. Você tem o Nano Control, que é basicamente knobs e sliders para você, deixa eu ver se focou, são knobs e sliders e botões que você pode mapear do jeito que você quiser para te ajudar nos controles da sua DAW. Você pode colocar, sei lá, o volume de cada trilha para você poder fazer uma performance ao vivo. Você pode colocar os filtros ali, o controle dos filtros ali. Então, assim, e também tem o Nano Keys, que é um tecladinho de 25, de 2/8, bem pequenininho, do tamanho desses, mas as teclas já são mais ou menos, assim, eu não gostei dele. Mas tem outros mini keys de 25 teclas que combinam com esse kit e acabam ficando os 3 juntos mais barato do que o valor do Arturia Minilab MK3. Então, o que eu diria para você? Eu diria para você que se você não tiver problema com espaço, tiver uma porção de porta USB sobrando no seu computador, pode ser uma boa saída comprar esses caras. E vale lembrar que tudo que eu estou falando aqui, sem ser software, dá para comprar usado num preço mais barato. Essas coisas funcionam por muitos e muitos anos e com bastante qualidade. Você não precisa ficar cabreiro de comprar esses equipamentos usados, tá? Que eles funcionam. Principalmente controladores MIDI, né? Se ele tiver em bom estado estético, não caiu no chão, não tem tecla solta, muito provavelmente ele está funcionando muito bem. Próximo passo são os monitores de áudio, que, assim, tem gente que fala que você só precisa do fone de ouvido, mas eu, particularmente, eu gosto de ouvir o som tocando na sala, o ambiente todo, aquele preenchendo, né, reverberando na sala, né. Então eu acho que é bom ter um monitor de áudio além do fone de ouvido, até porque você consegue dividir a sua música com outra pessoa sem ser o fone de ouvido. Você pode tocar para você ouvir na sala, às vezes você quer tocar um piano, você quer só ouvir o som dele ressoando naquele espaço que você tá, e não dá para fazer isso com fone de ouvido, fica com essa coisa pendurada aqui, chata, que eu tô usando para monitorar o som da minha voz, que tá indo ali pro gravador. Eu diria para vocês que tem 3 opções de preços aí. O Tier 1 e o Tier 2 estão bem próximos, né? Eu tenho os 3 que eu vou indicar para vocês. Eu não estou indicando para vocês um produto que eu não tenho, mas eu vou vender o 2 porque eu comprei o 3, tá? O Tier 1 é o Edifier R1000T4. Por R$800 você encontra ele hoje e eu uso ele no meu computador.
ele é maravilhoso, dá conta do meu computador tranquilamente e daria conta de um setup dual, porque eu comecei a brincar ali com eles, funcionam muito bem. No Tier 2, eu indicaria o Edifier MR4, por volta de R$ 1.029, ele tem um pouquinho mais de potência, ele tem um alcance de frequência um pouquinho maior, você faz uns graves melhor nele do que você faz no R1000T4, mas ele também tem o seu limite. Já no Tier 3, indo muito além, agora já estourando o preço, é um kit de caixas da Yamaha da linha HS. Eu comprei o HS5 por causa do tamanho do meu estúdio, mas tem HS7, 8 e 10, isso sendo as polegadas do alto-falante. O par sai por R$ 3.500, então já é um preço bastante salgado para você colocar nos monitores de áudio, mas é só para você que quer gastar dinheiro, entendeu? O dinheiro é seu, você gasta do jeito que você quiser, tá bom? E chegando mais pro final, eu vou falar lá dos fones de ouvido, né? E eu também não vou falar de fones de ouvido que eu nunca usei. O Tier 3 eu não tenho, mas eu já ouvi. É muito bom, mas para mim é muito caro. Eu preferi gastar o dinheiro com monitores de áudio, comprar monitores de áudio mais potentes do que comprar um fone de ouvido mais potente. Mas o Tier 1 e o Tier 2, os dois são bem próximos um do outro, tá? E esse daqui é o Tier 1 deles, tá por R$ 278, tá? Que é o One Audio Red. A vantagem dele, tá? É que você tira de um lado, ele é um plug P10 e você coloca ele no plug P10 e o outro lado é um plug P2 e você pode, desse outro lado daqui, ele tem uma entradinha P2 para você ligar no P10. Então, ele é um fone de ouvido que ele é um pouco, como é que eu vou te falar? Eu gosto muito dele porque ele é híbrido. Eu não preciso me preocupar se é P2 ou P10. Eu troco o cabo de um lado, boto do outro e ele funciona da mesma forma. E ele não chega a ser um monitor, um áudio monitor, tá? Ele é um fone de ouvido que tem um grave mais trabalhado, que é um fone de ouvido para você ouvir música e não tem aquele som flat que você espera de um monitor. Mas, se você quer um som flat, eu já indico um preço maiorzinho, que é R$ 325, um Behringer Audio HC2000, que eu também tenho, e quando eu quero ouvir um som flat e o preamp dele também, os alto-falantes dele não são tão fortes como do One Audio Red que eu estou usando agora, mas ele tem um somzinho bem flat que ajuda bastante você na hora de equalizar o som, na hora de colocar efeito, na hora de você fazer a sua engenharia de som, o seu sound design, ele é bom para isso. E, por último, eu tenho aqui o Audio-Técnica ATH M60R Pro por R$ 1.529. Esse daí é o bichão. Esse cara daí é para você, ele vai, só falta ir na padaria para você comprar o pão. É o melhor fone de ouvido que eu já ouvi. É óbvio que tem melhores que ele, mas que eu já ouvi, esse foi o melhor que eu já usei, né? É óbvio que devem ter outros melhores. E se eu for falar de coisas extras para você colocar no seu setup, eu diria que você tem algumas interfaces MIDI para você ligar no seu computador, como a interface MIDI, cadê aqui? Como o Prelude da ER Pires, que é uma marca nacional de equipamentos MIDI. Deixa eu botar aqui na minha frente, ó. A ER Pires é uma marca nacional. Ou o Raton, também tem uma porção de equipamento do Raton, MIDI Through. Eu tenho MIDI Host do Raton. Fontes do RR Fontes. Bastante marca nacional. Dê valor aos produtos nacionais, porque eles têm garantia. Os caras trocam, os caras consertam para você. São pessoas sérias e o produto deles é bom. Não supervaloriza só o que vem de fora, não. Eu comprei um cabo chinês Xing Ling aí que dizia que fazia o trabalho. Pelo pouquinho mais caro, eu comprei um Prelude Box da ER Pires e funcionou perfeitamente. E o cabo tá jogado aqui no canto porque eu não consegui fazer ele funcionar porque ele é cheio de bug. Então, não supervaloriza o produto externo, não. Às vezes é melhor pagar um pouquinho mais caro e dar uma moral pra galera pros trabalhadores aqui do Brasil, pra galera que tá pensando em você, que tá aqui tocando música, que tá pensando na sua necessidade e que você pode chegar lá no chat e falar, pô, eu queria um produto assim, cansei de falar, o Raton já tá de saco cheio de me ouvir, fala assim, pô, Raton, queria um negócio assim, pô, Raton, queria um negócio assim. É óbvio que ele não faz tudo que eu peço, e se bobear não faz nada que eu peço, porque muita gente deve pedir coisas e ele vai fazer o que for economicamente viável para ele construir, fabricar e vender, né? Mas
é legal você ter acesso a essas pessoas, porque você pode dar dicas e você tem acesso às pessoas que criaram o equipamento. Tem alguns instrumentos, né? É legal para você adicionar, como um sintetizadorzinho, um violãozinho, para você colocar no seu setup, são coisas extras, e dá para comprar muito violão usado barato. Tem muita gente que tem um violão encostado em casa, né? Você pega um microfonezinho de R$30 da Arcano aí, um clone do SM57, bota, cola ele no violão e você vai tocar, você vai fazer um sonzinho, colocar na sua música, tá? Então, são coisas que eu colocaria aí como extras pro teu setup DAW, beleza? E agora, se eu for pensar no iniciante total, que é aquela coisa assim, o que menos eu posso gastar para ter um conjunto de ferramentas legal. Bom, se você for um usuário de macOS, eu ia usar o GarageBand, o Minilab MK3 e esse fone de ouvido OnAudio Red, tá? Isso tudo ia sair pela bagatela de R$1.276. Você vai fazer muita coisa com esse kit daí. O GarageBand tem muitos instrumentos, tá? Para você tocar, para você colocar nas suas trilhas de áudio, e tem bastante efeito para você usar. Então, eu indico aí ele como uma DAW gratuita, e para você que é do macOS. Para você que é Windows, ou também para você que é do macOS, mas que quer uma interface de áudio com mais recursos do que o GarageBand, eu fiz um outro, né, que utilizaria o Ableton Intro no lugar do GarageBand. O Ableton Intro por $79, R$400, então aumenta o preço para R$1.676, mas ainda usando o Minilab MK3 e o OnAudio, tá? O Minilab MK3 porque ele tem pad para você fazer finger drumming, ele tem knob para você endereçar lá os seus filtros, enfim, os seus volumes, ele tem um arpegiadorzinho legal, e eu acho que esse seria o mínimo para você ter um conjunto de ferramentas interessantes para trabalhar, né? O mais barato que eu consegui pensar. É óbvio que você tem outras opções aí que você vai colocar e vai funcionar também para você, mas esses são equipamentos que eu tive a sorte de ter por perto, de usar, de falar para você, ó, funciona, é legal, é maneiro, e é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês, se você curtiu, né, no caso, deixe sua curtida, se você não curtiu, deixe sua curtida. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito, e se você conhecer alguém que curta esse tipo de assunto que a gente está discutindo aqui, indica para essa pessoa o canal, vai que ela entra, vai que as lojas começam a dar mimos pra gente, a gente começa a ganhar uma porção de equipamento e eu consiga parar de comprar e ficar pobre, que eu já estou precisando vender o outro rim. Num vídeo eu já tinha vendido um rim, agora eu vou ter que vender outro, beleza? Então, um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!